Então, pessoal, o tema da aula de hoje é a fotossíntese. A gente vem falando sobre reações metabólicas, né? Falamos sobre o que é energia, falamos sobre respiração aeróbia, que é o processo de produção de energia na presença de oxigênio, os organismos que utilizam oxigênio para produzir energia. E na nossa última aula falamos sobre respiração anaeróbia, que é o processo de produção de energia pelos organismos que não usam oxigênio ou que estão em deficiência de oxigênio momentaneamente, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre atividades metabólicas, sobre processos metabólicos, só que esse é um processo que não é realizado por nós, animais que somos, tá? Bom, vamos começar dando uma visão geral sobre a fotossíntese. Então, as plantas e outros organismos fotossintetizantes usam a fotossíntese para produzir açúcares. Uma parte desses açúcares fica armazenado na planta e a outra é usada na respiração para a produção de energia. A fotossíntese é realizada somente durante o dia. A respiração ela é realizada durante o dia e durante a noite. Não é correto dizer que as plantas realizam fotossíntese somente durante o dia e respiram durante a noite. Existe até alguns rumores de gente que não colocam plantas dentro do quarto porque acham que a planta vai roubar oxigênio e a pessoa vai morrer sufocada. Isso não é verdade, tá? A planta realiza fotossíntese somente durante o dia, porque durante o dia é quando tem energia luminosa do sol que ela usa para produzir glicose. E respiração, ela é um organismo aeróbio, assim como nós, ela respira durante o dia e durante a noite. Nos eucariontes, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, enquanto que nos procariontes, a fotossíntese ocorre em um conjunto de membranas no citoplasma. Bom, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre o cloroplasto, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui o exemplo de uma cianobactéria, que é um ser procarionte fotossintetizante, e ela tem no seu interior algumas membranas, onde ali existe o pigmento clorofila, que também é encontrado nos cloroplastos presentes nas plantas, onde a fotossíntese é realizada, tá? Bom, essa é a equação geral da fotossíntese. A planta utiliza gás carbônico e água e usa a energia luminosa do sol para transformar gás carbônico e água em glicose, que a gente já falou 2, 3 vezes seguidas. Essa é a fórmula da molécula de glicose e oxigênio, tá? A glicose, ela utiliza para produzir energia e também uma parte dela fica retida na planta. As moléculas de gás oxigênio que são produzidas são liberadas para a atmosfera, tá? No caso das plantas terrestres, o gás carbônico ele é absorvido diretamente do ar atmosférico e a água ela captura pelas raízes do solo, né? No caso das plantas aquáticas, elas retiram gás carbônico dissolvido na água. A água ela retira da água mesmo que é onde ela está, e quando ela produz oxigênio, esse oxigênio também se dissolve na água. A maior parte dos seres que realizam fotossíntese, eles apresentam essa estrutura chamada de cloroplasto. Do lado esquerdo aqui, nós temos uma imagem de microscopia, onde a gente observa a célula vegetal. A célula tem, nesse caso aqui, ela tem esse formato em losango, e cada bolinha verde dessa é o cloroplasto. A gente consegue ver então que a cor verde da planta, ela não está dissolvida na planta inteira. Ela está concentrada dentro dos cloroplastos, porque é ali onde a gente encontra a clorofila, que é o pigmento responsável pela absorção da energia luminosa, tá? Quando a gente observa o cloroplasto mais de pertinho, a gente consegue perceber que, assim como a mitocôndria, ele contém uma membrana dupla, né?
Ele também é uma organela que tem DNA próprio, então ele consegue se reproduzir de maneira independente da célula. Dentro dele existe um líquido que preenche essa estrutura por dentro, chamada estroma, tá? A membrana interna do cloroplasto, ela forma essas pilhas que a gente chama de tilacoide. Essas pilhas, o conjunto das tilacoides, dessas pilhas, a gente chama de grânulo, tudo bem? É importante a gente lembrar desse nomezinho, estroma e tilacoide, porque a gente vai ver que é onde ocorrem as duas etapas da fotossíntese, tá? Então, retomando, o cloroplasto, ele é uma organela que tem membrana dupla. Por dentro dele existe um líquido que preenche o espaço por dentro chamado estroma. A membrana externa reveste o cloroplasto por fora, já a membrana interna ela se dobra, formando essas estruturas chamadas de tilacoides. Bom, vamos falar rapidinho sobre a clorofila e a absorção de luz. A luz ela é uma onda eletromagnética, assim como as ondas de rádio e de TV. A luz branca ela é formada pela mistura de vários comprimentos de onda registrado pelos nossos olhos com cores diferentes. É o que ocorre quando observamos um arco-íris ou quando a luz branca atravessa um prisma de cilindro. O conjunto de cores que forma a luz branca é chamado de espectro de luz visível. Aqui a gente então tem um cilindro de vidro, né? A luz branca ao atravessar esse cilindro a gente consegue observar os diferentes comprimentos de onda da luz visível. Bom, os nossos olhos, eles não são capazes de enxergar todos os comprimentos de onda. A gente não enxerga o ultravioleta, por exemplo, tá? As moléculas de clorofila só absorvem certos tipos de luz. Elas absorvem bem a luz vermelha, o laranja, o azul, o violeta e refletem grande parte da luz verde. A cor verde que vemos nas folhas é justamente o reflexo dessa luz não absorvida, tá? Bom, vamos passar então para a parte química da fotossíntese propriamente. A fotossíntese ela é dividida em duas etapas. A etapa chamada fotoquímica, que também é chamada de fase clara, e a etapa química, que também é chamada de fase escura, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. É importante lembrar que a fotossíntese inteira ocorre dentro do cloroplasto, dentro dos cloroplastos, tá? No caso dos organismos eucariontes. Como é o caso das plantas terrestres. Cada etapa ocorre em uma região diferente do cloroplasto. A fase clara, ou etapa fotoquímica, ocorre nas tilacoides, enquanto a fase escura, também chamada de etapa química, ocorre no estroma. A etapa fotoquímica, ou fase clara, é caracterizada pela absorção da energia luminosa e armazenamento nas moléculas de ATP. Então, etapa fotoquímica, a principal característica dela é o fato dela ser responsável pela absorção da energia luminosa e transformação dessa energia luminosa e retenção dessa energia luminosa em energia química, que, no caso dos seres vivos, essa energia química é a molécula de ATP. Tá? Além disso, é promovida a quebra da molécula de água, chamada de fotólise da água. Então, a gente consegue até ver aqui nesse esqueminha, ó, que na etapa fotoquímica, a energia luminosa, além de ser convertida em energia química na forma de ATP, a etapa fotoquímica também é responsável por um processo chamado fotólise da água, que é a quebra da molécula de água. Nessa quebra, ocorre a liberação de oxigênio, que vai embora da planta na forma de gás oxigênio para o meio, e os hidrogênios provenientes da quebra da molécula de água são capturadas por moléculas carreadoras, chamadas de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato, ou melhor, NADP. Tá? Então, NADP nada mais é do que uma molécula carreadora de hidrogênio. O que essa molécula faz? Como nessa etapa ocorre a quebra da molécula de água, o oxigênio proveniente da água vai embora na forma de
gás oxigênio, os hidrogênios são capturados por essas moléculas, tá? Que transportam os hidrogênios para a próxima etapa. Então, retomando, etapa fotoquímica, o que acontece na etapa fotoquímica? A energia luminosa ela é convertida em energia química ATP e ela também é utilizada para quebrar a molécula de água, chamada fotólise da água. O oxigênio proveniente da água quebrada vai embora na forma de gás oxigênio, os hidrogênios são capturados por carreadores, que levam esses hidrogênios para a próxima etapa. O ATP, produzido na etapa fotoquímica, também é conduzido para a próxima etapa, tá? Na etapa química, ou fase escura, por meio de uma série de reações químicas são sintetizados glicídios, açúcares, a partir de gás carbônico e dos hidrogênios que foram produzidos na etapa fotoquímica. A conversão de gás carbônico em um composto orgânico é chamado de fixação do carbono, tá? Então, a fotossíntese ela é bem mais simples do que os outros dois processos que a gente acabou de ver. Então, vamos retomar aqui o que é a etapa química. Então, na etapa química que ocorre no estroma, a planta usa o ATP, que foi produzido na etapa fotoquímica, usa os hidrogênios que foram carregados pelos NADP, produzidos pela etapa fotoquímica também, junta hidrogênio com o carbono, com o oxigênio provenientes do gás carbônico para formar açúcares, tá? Para fazer isso, ela consome energia e essa energia é proveniente do ATP produzido na etapa fotoquímica. Tudo bem? Bom, em condições normais, é muito difícil que todos os requisitos necessários para a planta fazer fotossíntese estejam presentes nas condições ideais. Portanto, ela não ocorre com eficiência máxima. Vamos ver, então, a variação de 3 fatores que estão relacionados com a velocidade da fotossíntese. Vamos começar, então, pela influência da luz. A velocidade da fotossíntese pode ser calculada medindo-se a quantidade de oxigênio liberada. Então, quanto maior a quantidade de oxigênio liberada, maior é a velocidade do processo, tá? Com esse procedimento, a gente pode construir um gráfico e chegar a algumas conclusões. Bom, quando a planta está no escuro, à noite, a planta não está realizando fotossíntese, mas ela está respirando. Ela consome oxigênio sem produzir. Então, por isso que nesse processo, a fotossíntese é menor do que a respiração, tá? Ela está respirando, mas ela não está realizando fotossíntese. O ponto 2 indica determinado valor de iluminação, no qual a quantidade de oxigênio consumida é igual à produzida. Então, a quantidade de oxigênio produzida pela fotossíntese é igual à quantidade de oxigênio consumida na respiração. Isso significa que a fotossíntese atingiu a velocidade igual à respiração. Nesse momento, chegamos ao ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótica, quando a intensidade de luz é superior ao ponto de compensação, a um saldo de oxigênio que é liberado pela planta. A produção de oxigênio cresce até determinado valor da intensidade luminosa, chegando ao ponto 3, a partir do qual não se altera mais, mesmo que a luminosidade aumente. Então, mesmo aumentando a quantidade de luz, a planta não consegue aumentar a velocidade da fotossíntese. Chega-se, então, ao ponto de saturação luminosa. Aí, outro fator qualquer, como o gás carbônico, pode não estar em quantidade suficiente para acompanhar o aumento da velocidade e começar a frear o processo. Nesse caso, esse fator limita o processo, sendo chamado fator limitante.
Chegamos então a uma conclusão muito importante. A planta respira o tempo todo, mas durante o dia, quando a intensidade da luz é maior que o ponto de compensação, a produção de oxigênio torna-se maior que o consumo. O que sobra é liberado para a atmosfera. Segundo fator, influência do gás carbônico. A concentração de gás carbônico na atmosfera, cerca de 0,03%, é um fator importante na limitação da velocidade da fotossíntese de uma planta bem iluminada. Aumentando a concentração desse gás, a velocidade aumenta até que a luz ou outros fatores passem a ser limitantes. Então, quando a gente aumenta a disponibilidade de gás carbônico, que é um dos ingredientes que a planta usa para fazer a fotossíntese, a gente aumenta a velocidade da fotossíntese, ou seja, quanto maior a concentração de gás carbônico, maior a velocidade da fotossíntese, até que chega-se um ponto em que ou a disponibilidade de luz ou outros fatores passam a ser fatores limitantes para a fotossíntese acontecer. Por isso que chega um determinado momento que, mesmo aumentando a intensidade de luz, a planta não realiza a fotossíntese numa velocidade maior. O último fator limitante é a temperatura. O aumento da temperatura acelera as reações químicas da fase escura, mas influencia pouco a fase luminosa, na qual as reações dependem apenas da energia luminosa. Por isso, se a planta estiver pouco iluminada, o aumento da temperatura terá pouco efeito, uma vez que os produtos da fase luminosa estão presentes em pequena quantidade. Agora, se a planta estiver bem iluminada, o que corresponde a uma boa quantidade de ATP, entre outros compostos, o aumento da temperatura provocará um aumento significativo da velocidade. A gente pode observar no gráfico o aumento da velocidade da fotossíntese em decorrência da elevação da temperatura. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a velocidade da fotossíntese vai aumentando também, né? Só que chega um determinado ponto em que o calor desnatura as enzimas que participam das reações com cadeias químicas de carbono. A partir desse momento, a velocidade diminui até o processo de fotossíntese parar como um todo e pode inclusive causar a morte da planta. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Não deixem de fazer a atividade relacionada. Esse processo todo que está acontecendo ao redor afeta a gente emocionalmente, então, justamente por isso, eu não tenho tido muita disposição de gravar um vídeo aparecendo para vocês, mas eu estou aqui emanando todo o meu amor e carinho, desejando que vocês estejam protegidos e que nada de ruim que a gente tem visto nos noticiários esteja acontecendo nem com vocês e nem com os familiares e amigos de vocês, tá bom? Mas cada semana que eu gravo essas videoaulas, todas essas notícias elas vão ficando mais próximas da gente. Né? São pessoas que a gente conhece que estão adquirindo a doença, estão ficando doentes, muitas estão sendo internadas e indo para o hospital, e tudo isso afeta a gente emocionalmente. Tá bom? Eu espero que vocês não estejam encarando isso. O fato de eu não estar gravando, me exibindo para vocês antes dos vídeos como eu fazia inicialmente, vocês estejam achando isso algo negativo, tá bom? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, absolutamente qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo nessa postagem mesmo. Podem me mandar mensagem lá pelo Messenger. Eu estou pensando em nas próximas semanas a gente usar algumas outras ferramentas para a gente conversar melhor e ficar mais próximo e tirar dúvidas, tá bom? Fica atento aqui na plataforma que eu vou avisando vocês, tá? E dá uma olhadinha também no nosso grupo lá no Facebook, que vira e mexe, eu tô colocando algumas informações lá também, beleza? Um beijo, gente. Fiquem na paz, cuidem-se, evitem ao máximo sair de casa porque o vírus
tá por aí sim, tá bom? Beijinhos, até a próxima semana.